Os dois experimentos que acabamos de descrever com a mecânica quântica não foram os únicos que discutimos no início do curso. Lá nós vimos também que era possível modificar o interferômetro de Marzender de maneira a identificar o caminho seguido pelo fóton e que isso eliminava os efeitos de interferência. Nesse caso, está representado aqui, os dois detectores passavam a registrar a chegada de fótons. Não havia mais um que permanecia às escuras e outro que seria iluminado. No caso, com esse experimento modificado, os dois detetores recebiam o mesmo número de fótons. Isso apesar de nós termos dois caminhos que levam a cada um dos detetores. Por exemplo, ao detetor D1, nós podemos chegar, um fóton pode chegar, por um caminho que passa por 1 e vai até D1, ou para um caminho que é desviado para 2, mas que é novamente desviado para 1 e também chega a D1. Apesar de termos esses dois caminhos, não temos mais a interferência destrutiva que havíamos encontrado no interferômetro sem a modificação que permitia a identificação de caminhos. Notem a diferença para o caso do caminho bloqueado. Aqui nós também tínhamos o mesmo número de fótons chegando nos dois detetores, mas agora há apenas um caminho que leva a cada um dos detetores. Para chegar ao detetor do 1, ao detetor D1, há apenas o caminho que passa pelo braço inferior e segue sem desvio até D1. Para chegar a D2, novamente há apenas o caminho inferior que é desviado no semiespelho e vai até D2. Não há dois caminhos aqui e no fundo é por isso que nós não vimos nada que se assemelhasse a uma interferência construtiva ou destrutiva nesses detetores. Voltando ao interferômetro de Marzender, a modificação que permitia a identificação do caminho do fóton poderia ser imaginada, como vimos no início do curso, da seguinte maneira. Vamos supor que o primeiro semiespelho estivesse sobre uma plataforma que é mantida sob uma posição através de uma mola. Se nós tirarmos o semiespelho e, consequentemente, a plataforma desta posição, a mola tentaria fazer com que o sistema retornasse ao ponto de equilíbrio. Porque isso permitia identificar a trajetória do fóton, é simples de ver. Vamos supor que o fóton que incidiu pelo caminho 1 foi refletido pelo semiespelho e tomou o caminho 2. Nesse caso, houve claramente uma mudança na quantidade de movimento desse fóton. Houve um impulso que mudou a sua direção. Pela conservação da quantidade de movimento, esse pulso deve ter vindo do semiespelho e que deve ter, pela lei da conservação da quantidade de movimento, recebido um impulso igual e oposto. Ou seja, ao refletir o fóton, o semiespelho era tirado para trás, digamos assim, recuava, colocando todo esse sistema, semiespelho, plataforma, mola, em vibração. Entretanto, se o fóton fosse transmitido pelo semiespelho, não haveria nenhuma mudança na sua quantidade de movimento. Nenhuma quantidade de movimento foi transferida para o semiespelho e, consequentemente, continuaria no seu ponto de equilíbrio. Ou seja, a modificação no experimento nos permitiu identificar
que caminho o fóton seguiu ao passar pelo interferômetro. Basta olhar para a mola, né, observar a mola, para saber qual foi o caminho. Se a mola está quieta, o sistema está na sua posição de equilíbrio, o fóton seguiu pelo caminho 1. Se a mola está vibrando, ele seguiu pelo caminho 2. Para descrever esse experimento a partir das regras da mecânica quântica, nós precisamos, antes de mais nada, escolher um espaço de estados apropriado para essa descrição. Isso pode ser feito, por exemplo, considerando que nós temos agora um sistema composto. Além do fóton, nós temos também que estudar o estado de movimento ou não da mola. Com isso, nós teríamos pelo menos 4 estados que seriam, digamos, a base do nosso espaço de estados. Esta base corresponderia a fótons que podem estar ou no caminho 1 ou no caminho 2 e molas que podem estar inertes, sem terem sido perturbadas, ou vibrando após alguma perturbação. Notem que nós temos aqui exatamente o tipo de sistema com 2 partes que já estudamos ao tratar de sistemas compostos. A partir daí, a situação não é muito diferente daquela que já encontramos ao tratar o interferômetro usual, sem o detetor de caminho dado pela mola. O estado inicial do meu sistema corresponde a um fóton que vai de encontro ao interferômetro pelo caminho 1 e uma mola que está no seu estado não perturbado, esse estado zero aqui, Z significa zero. Ao passar pelo primeiro semi-espelho, aquele que está ligado à mola, esse estado inicial torna-se uma superposição de fótons no caminho 1 e no caminho 2. É a mesma superposição que já havíamos encontrado no interferômetro simples. A diferença aqui é que nós temos que determinar agora o que acontece com o estado da mola. Esse estado continuaria a ser o estado Z, o estado não perturbado, caso o fóton tivesse continuado pelo caminho 1, caso o fóton tivesse sido transmitido. Aqui está a amplitude de transmissão. Pois, como nós já vimos, nesse caso não há nenhuma transferência de momento do fóton para o semi-espelho, para a mola, e, consequentemente, ela não é colocada em vibração, continua no seu estado zero. Mas, se o fóton for refletido, e aqui está a amplitude de reflexão, e passar do caminho 1 para o caminho 2, isso, também como já vimos, deixará a mola num estado de vibração V. Portanto, a evolução unitária que ocorre na passagem pelo primeiro semi-espelho, agora, em parte, ainda se assemelha ao que nós víamos antes. Nós temos uma superposição de caminhos, mas nós temos também agora uma superposição de estados da mola. Notem que isto aqui esse estado final, é um estado emaranhado. Ele é análogo ao exemplo que nós demos de estado emaranhado quando tratamos do assunto em um vídeo anterior. Nós temos um emaranhamento quântico entre essas 2 partes, o fóton em seu caminho e o estado de movimento da mola. Essas 2 partes se encontram emaranhadas quanticamente nesse estado aqui.
Após passar pelo primeiro semiespelho, o fóton vai para o segundo semiespelho. Ele chega lá nesse estado emaranhado que nós acabamos de discutir. É nesse estado que ele encontra o segundo semiespelho. E o que acontece com esse estado após esse encontro? A resposta é encontrada da mesma maneira que já utilizamos para estudar a situação em que não havia mola. Vamos ver o que acontece com esse primeiro termo da superposição e depois o que acontece com o segundo, e após isso refazemos a superposição com as mesmas amplitudes originais. Bom, se o fóton chega ao segundo semiespelho pelo caminho 1, ele vai para uma combinação de caminhos 1 e 2 dada pela regra usual. Temos amplitude de transmissão e amplitude de reflexão corriqueiras. Como o segundo semiespelho não está ligado à mola, a mola está presa apenas ao primeiro semiespelho, a passagem do fóton pelo segundo semiespelho, transmita ou não quantidade de movimento a esse, não afeta mais o movimento da mola, de modo que se a mola estava inicialmente no estado Z, quando o fóton passa pelo segundo semiespelho, ela continuará no estado Z. É o que nós temos aqui. Portanto, a passagem pelo segundo semiespelho de um fóton que está no estado 1Z leva esse fóton a uma combinação, a uma superposição de estados 1 e 2, caminho 1 e caminho 2, mas sempre mantendo o estado original da mola, porque ela, digamos, saiu da evolução dinâmica. O que aconteceu com ela de agora em diante não mudará mais. Da mesma forma, se o fóton estava no estado 2, no caminho 2, e por causa disso até havia deixado a mola num estado de vibração, após passar pelo segundo semiespelho, ele poderá ser refletido para o caminho 1, 2 passa para 1, e aqui está a amplitude de reflexão, ou pode ser transmitido, continuar pelo caminho 2, e aqui está a amplitude de transmissão. Novamente, como este segundo semiespelho não está conectado à mola, o estado da mola não é alterado. Como ele era vibração no início, continuará vibração após a passagem pelo semiespelho. Notem que as amplitudes que estão multiplicando essas duas superposições finais são as mesmas amplitudes que multiplicavam os estados iniciais. Exatamente a mesma coisa que havíamos feito no interferômetro propriamente dito. Com isso, é só rearranjar esses termos, colocar todos os vetores que são diferentes em parcelas separadas, e nós encontramos que o estado final, este aqui, pode ser escrito dessa maneira. Notem que, novamente, não houve soma ou subtração de coeficientes de amplitudes nessa redistribuição, digamos, da expressão que está aqui. Nós não temos mais termos que possam ser encarados como uma interferência construtiva ou destrutiva. Ou seja, não há aqui nenhum efeito de interferência como o que nós encontrávamos no interferômetro usual. Por isso que se chamava interferômetro. Então, esse é basicamente o resultado que nós havíamos descrito lá no início. Quando nós temos uma forma de determinar qual foi o caminho que o fóton percorreu, essa forma é o estado de vibração em que a mola é colocada, nós não temos mais fenômenos que se assemelhassem àquela interferência
tão estranha. Novamente, podemos calcular as amplitudes e probabilidades exatamente da mesma maneira que fizemos antes. Né? Amplitude e probabilidade no estado final, o fóton estar no caminho 1 e a mola estar em repouso é 1/2, e fazendo, né, o produto escalar de todos esses, desse vetor final por todas essas possibilidades aqui, nós encontramos as amplitudes de probabilidade. São essencialmente esses coeficientes que estão na frente de cada vetor. Né? As probabilidades de um fóton chegar a um detetor ou ao outro são, novamente, facilmente calculadas a partir dessas amplitudes. Se o fóton chega no detetor D1, ele estava no caminho 1. Se ele chega no detetor D2, ele estava no caminho 2. De modo que a probabilidade do fóton chegar no detetor D1, estando a mola em repouso, será igual a todas as outras probabilidades, e todas iguais a 1/4. Isso resulta desta conta aqui, embora as amplitudes sejam um tanto diferentes, há uma troca de sinais, há um i. Quando se faz o módulo quadrado, todas essas diferenças desaparecem, nós encontramos sempre 1/4 ou 25%. Normalmente, nós não vamos procurar observar se a mola está vibrando ou não. Convenhamos, seria muito difícil estudar, verificar se há uma vibração criada pela colisão com um único fóton. Nem é assim que o experimento é feito, mas se fosse, seria bastante difícil observar essa vibração. Mas ela existe, ela está lá. E por estar lá, ela destrói aquela interferência. Mas se nós não podemos observar essa vibração, quando falamos de probabilidade de chegar ao detetor D1, essa probabilidade será calculada somando a probabilidade dele chegar em D1, estando a mola em repouso, com a probabilidade dele chegar em D1, estando a mola vibrando. 25 mais 25% dão 50%. A mesma coisa pode ser feita para se calcular a probabilidade de chegar ao detetor D2. É a soma das probabilidades correspondentes a qualquer coisa que possa acontecer com a mola, repouso ou movimento. Então, novamente, teremos 50%, que é o mesmo resultado do experimento. 50% e 50%, nenhuma interferência. Lá no início do curso, nós também havíamos discutido mais um experimento com o interferômetro. Nós estudamos o que aconteceria se nós colocássemos o segundo semiespelho sobre a mesma plataforma que já dava suporte ao primeiro e que estava ligado a uma mola que mantinha, né, todo esse sistema em uma dada posição de equilíbrio. Nós vimos que a colocação do segundo semiespelho sobre essa plataforma, né, ligada à mola, apagava a informação sobre o caminho que tinha sido obtida pela passagem pelo primeiro semiespelho. Isso acontecia porque, por exemplo, vamos supor que o fóton chegou em D2. Ele faria isso, por exemplo, sendo transmitido pelo primeiro semiespelho e refletido pelo segundo, o que colocaria esse sistema, a mola, em vibração. Mas se ele chegasse em D2, sendo refletido pelo primeiro semiespelho, e após isso sendo transmitido pelo segundo, nós tínhamos novamente uma colisão que deixava todo o sistema em vibração. Então, qualquer que fosse o caminho que o fóton seguisse para chegar a D2, o estado final da mola seria o mesmo. Ela estaria vibrando. Tá? Ou seja, não seria possível, observando a mola, saber qual foi o caminho.
Isso fez com que a interferência retornasse. O fato da informação sobre o caminho ter sido apagada recolocou, aparentemente, né? Aparentemente não, esse é o fato experimental, recolocou aquela interferência construtiva e destrutiva em ação. Tá? Note que isso vale também para o detetor D1. Né? Se o fóton chegou a D1, ele pode fazer isso por um caminho que eu tenho uma transmissão aqui e outra transmissão aqui, de forma que a plataforma fica em repouso após o fóton seguir esse caminho. Mas ele também pode fazer isso seguindo pelo caminho 2 e chegando a D1, o que implicaria em duas reflexões. Mas note que essas duas reflexões se cancelam. Aqui, a plataforma leva uma pancada que a leva a girar no sentido anti-horário. Mas a segunda pancada cancela essa primeira. Ela tenta colocar a plataforma girando no sentido horário. As duas pancadas, ao final das duas pancadas, a plataforma está em repouso novamente. Logo, está na mesma situação que se encontraria caso o fóton estivesse seguindo por esse caminho. Portanto, a observação do estado da mola não indica mais o caminho do fóton. Se a mola está quieta, se ela não foi, ao final não está perturbada pela passagem dos fótons, esse fóton pode ter seguido por dois caminhos que são indistinguíveis. O caminho que nós chamamos de 1, porque corresponde à entrada pelo caminho 1, o percurso feito pelo caminho 1 e a saída pelo caminho 1. Esse caminho deixa a mola quieta, como já vimos. E este segundo caminho, chamado 1, 2, 1, também leva ao mesmo detetor D1 e deixa também a mola quieta, porque as duas transferências de momento se cancelaram. Portanto, nós temos dois caminhos que levam ao detetor D1 e que são indistinguíveis. O mesmo pode ser encontrado quando temos a mola vibrando. Novamente, temos dois caminhos que deixam a mola nesse estado. O caminho 1, 2 e o caminho 1, 2, 2. Ambos levam ao mesmo ponto final, ao detetor D2, e são indistinguíveis, porque a mola, para qualquer um deles, é deixada num estado de vibração. Olhar para a mola não vai nos revelar qual foi o caminho seguido pelo fóton. Foi essa associação entre indistinguibilidade e interferência, que, como vimos, retornou aqui nesse experimento, que nos pareceu tão estranha lá no início do curso e que nós vamos tentar explicar agora. Para fazer isso, vamos considerar novamente o estado inicial do sistema como sendo dado por um fóton que chega ao interferômetro pelo caminho 1 e por uma mola que está inicialmente em repouso, no estado 0. Ao encontrar o primeiro semiespelho, o estado do nosso sistema muda de uma forma que já até discutimos no caso anterior. O fóton que se encontra no caminho 1 pode ser transmitido e continuar no caminho 1, ou refletido e ir para o caminho 2. No primeiro caso, em que houve transmissão, não houve transferência de momento e a mola continua sem vibrar. No segundo caso, foi dado um impulso ao semiespelho e esse impulso fez a mola vibrar. Até aqui está tudo
como nós tínhamos antes. Quando o fóton chega ao segundo semiespelho, o seu estado, que antes da chegada era aquele que vimos na transparência anterior, é transformado. E essa transformação ocorre de uma maneira que já nos acostumamos a tratar. Nós devemos ver como cada vetor desta superposição é modificado pelo encontro com o interferômetro. Com o segundo semiespelho. Se o fóton chega a este segundo semiespelho pelo caminho 1 e a mola está em repouso, seu estado zero, o que deve acontecer nesse segundo semiespelho? O fóton pode ser ou transmitido pelo semiespelho e continuar no estado 1, ou refletido e ir para o estado 2. Já a mola, se o fóton continuou no caminho 1, continuou no estado 1, a mola não deve ter sido perturbada, ela vai continuar em repouso. A passagem de 1 para 1 não transfere momento para o semiespelho e, consequentemente, a mola fica como estava antes. Por outro lado, se houve uma reflexão e o caminho do fóton mudou de 1 para 2, nós tivemos uma transferência de momento e nessa transferência de momento a mola, que está ligada ao segundo semiespelho, deve ter sido colocada em vibração. Portanto, esse estado aqui, ao encontrar o segundo semiespelho, é colocado nesta superposição de estados. Notem a diferença em relação ao caso anterior, quando o segundo semiespelho não estava ligado à mola. Naquele caso, nada mais ocorria com ela, com a mola, quando o fóton encontrava o segundo semiespelho, de modo que não havia possibilidade de, nessa passagem, a mola ser colocada em vibração. Agora, como estamos num caso em que o segundo semiespelho também está ligado à mola, ela pode ser colocada em vibração quando há uma troca de quantidade de movimento. A mesma coisa pode ser feita quando o fóton chega ao segundo semiespelho vindo pelo caminho 2 e a mola está vibrando. Se o fóton foi transmitido e continua no caminho 2, não houve nenhuma troca de quantidade de movimento e a mola continua como estava antes, vibrando. Mas, se o fóton foi refletido e jogado para o caminho 1, nesse caso, essa troca de quantidade de movimento, que é oposta à primeira que havia colocado o fóton em vibração, cancelará esta vibração e o fóton será deixado em repouso. Portanto, este é o estado final de um fóton que chegasse ao semiespelho vindo desse estado quântico. Como nós temos uma superposição desses dois estados, inicialmente, na situação final teremos a mesma superposição dos estados finais. Novamente, há uma série de vetores aqui, nós podemos colocar em evidência esses vetores. Mas notem que agora nós temos apenas dois vetores diferentes nessas 4 parcelas. Um Z e 2V. Então, colocando em evidência um Z, nós temos dois fatores que devem ser somados nesta reescrita desse vetor. Tá? Nós temos 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, que dá 1/2. E I sobre raiz de 2 vezes I sobre raiz de 2, que dá menos 1/2, graças ao I² que temos aqui.
Esses dois termos vão aparecer na frente do vetor UZ. E, pelo mesmo motivo diante, nós vamos deixar isso aqui por extenso, em vez de fazer a conta final, que nós colocaria um zero aqui e eliminaria esse vetor da superposição. Indo para o 2V, nós encontramos I sobre 2 e, novamente, I sobre 2 nessas duas parcelas dessa soma, o que corresponde ao termo que está aqui em frente ao vetor 2V. Nós vemos que, nesse caso, em que os dois semiespelhos estão ligados à mola e, consequentemente, as trajetórias ficaram indistinguíveis, a interferência, ou pelo menos aquilo que muito se parecia com uma interferência destrutiva, retornou. Nós temos novamente o cancelamento de duas parcelas dessa soma, de modo a eliminar qualquer probabilidade do fóton chegar ao detetor D1. Por outro lado, né, o termo seguinte, em vez de ter um cancelamento, eu tenho um reforço nessa amplitude e probabilidade. Ou seja, em vez de ter uma interferência destrutiva, eu tenho uma interferência construtiva. Fazendo finalmente a conta final, correspondente ao que está entre parênteses, nós temos um zero aqui, que elimina o vetor 1z, qualquer consideração, e temos I no segundo termo, o que mostra que o nosso estado final é a menos de um fator de fase correspondente a um fóton no caminho 2 e uma mola em vibração. É importante notar que a análise que acabamos de realizar demonstra, junto com as análises anteriores, que os princípios da mecânica quântica que estudamos indicam fortemente, pelo menos nesses exemplos, que realmente há uma relação estrutural na mecânica quântica entre indistinguibilidade e interferência quântica. Em situações como a do exemplo anterior, em que era possível obter informação no experimento sobre o caminho, nós não tínhamos interferência. Quando essa informação não estava disponível, fosse no interferômetro propriamente dito, fosse neste em que a informação sobre o caminho é apagada, a interferência aparece, ou como aqui, reaparece. Ou seja, a mecânica quântica sugere fortemente, e nós vamos ver mais à frente, isso é mais do que uma sugestão, que há uma relação entre indistinguibilidade e interferência. Para finalizar essa análise e mostrar que ela resulta nas mesmas probabilidades encontradas no experimento, nós podemos, utilizando o estado final, calcular as amplitudes de probabilidade dos diferentes possíveis estados finais, são 4, né? Como o vetor psi final corresponde ao estado 2V, todas as amplitudes para os outros vetores da nossa base são nulas, com exceção daquela correspondente a 2V, que vale I. Amplitude de probabilidade, o termo que aparece à frente de 2V, é I. Como não há nenhum outro termo nesta soma, as amplitudes correspondentes são todas nulas. É o que temos aqui. I para 2V e 0 para o restante. As probabilidades serão os módulos ao quadrado dessas amplitudes. Nós teremos 0, 0 e 0 para qualquer resultado que não seja
o fóton chegando ao detetor D2 e a mola estando em vibração. Isto tem probabilidade 100% e corresponde à probabilidade 1, que corresponde ao módulo ao quadrado do número imaginário I. Fazendo um raciocínio semelhante ao que tivemos antes, se queremos ver apenas a probabilidade de chegar ao detetor, não se a mola está vibrando ou em repouso, nós somamos, sobre as probabilidades dos diferentes estados finais da mola. A probabilidade de chegar em D1 vai dar zero, porque as duas parcelas dessa soma são zero. E a probabilidade de dar em D2 vai ser a probabilidade de chegar em D2 com a mola em repouso, que é zero, mais a probabilidade de chegar em D2 com a mola vibrando, que é 100%. Isto é exatamente o resultado do experimento. 0% em D1, 100% em D2. Ou seja, interferência destrutiva em D1, interferência construtiva em D2. Para terminar nossa discussão do interferômetro de Marz-Ender, baseada nos princípios da mecânica quântica, vamos estudar aqueles experimentos nos quais alguma propriedade dos braços do interferômetro era alterada. Nós vimos que a probabilidade do fóton chegar a um dos detetores na saída do interferômetro dependia de diferenças que fossem introduzidas entre os dois caminhos que ele podia seguir ao passar pelo interferômetro. Por exemplo, nós poderíamos mudar o tamanho, o comprimento de um dos braços. E disso resultava que a probabilidade de um fóton chegar a um certo detetor variava, mudava à medida que nós alterávamos os comprimentos. Ela dependia essencialmente da diferença entre os comprimentos de dois braços. Mudando essa diferença, nós encontrávamos alternâncias na probabilidade de se chegar a um detetor que nos levavam de algo que nós chamaríamos de interferência construtiva até uma interferência destrutiva. Essas alternâncias formavam um padrão muito semelhante ao padrão de interferência encontrado em experimentos com ondas clássicas. Mas não era apenas com modificações no comprimento do braço do interferômetro que nós obtínhamos esses padrões de interferência. Nós poderíamos modificar outras propriedades pertinentes a cada um dos caminhos. Nós vimos isso em um experimento no qual nêutrons atravessavam um interferômetro de Marz-Ender e em um dos caminhos por esse interferômetro havia uma ampola contendo um gás, no caso nitrogênio, cuja densidade podia ser variada. Dependendo da densidade do gás, então, no interior dessa ampola, nós tínhamos diferentes probabilidades para um nêutron chegar a um detetor colocado depois do interferômetro. Novamente, essas probabilidades, quando mostradas em função da densidade, apresentavam um aspecto semelhante aos padrões de interferência geralmente encontrados na física ondulatória. Para descrever esses padrões de interferência a partir dos princípios da mecânica quântica, vamos começar ressaltando que eles foram produzidos por
modificações nas características dos caminhos que podem ser percorridos por partículas no interior daquele interferômetro. Essas modificações poderiam ser, por exemplo, como já vimos, a introdução de um desvio que aumentasse o tamanho do caminho percorrido. Ou poderia ser também a introdução de uma ampola nesse caminho contendo um gás que seria atravessado pelas partículas que estivessem percorrendo esse dado caminho. De um jeito ou de outro, nós vamos representar essas modificações pela introdução de um símbolo, esse círculo aqui, no caminho que está sendo modificado. Com isso, antes de encontrar esta alteração, a partícula está no caminho 1, ou seja, seu estado quântico representado pelo vetor 1. Após passar por essa alteração, representada, repito, pelo círculo, a partícula continua no caminho 1. Ou seja, seu vetor de estado pode, na pior das hipóteses, ter sido mudado apenas por um fator de fase. Essa é a única mudança no vetor de estado que é compatível com a continuação da partícula no caminho 1. Esse é o único estado que nós podemos considerar em que fisicamente a partícula não mudou de caminho. Esta mudança de fase, esse fator de fase que está aqui, corresponde a uma fase φ1, que nós estamos usando como o parâmetro que representa o tamanho da mudança que foi introduzida no caminho 1. Como nós veremos, esse fator de fase aqui vai desempenhar um papel importante, pois isso aqui não é necessariamente uma fase global. Esse vetor de estado pode ser colocado numa superposição com o vetor de estado correspondente a outro caminho, de modo que nós teremos aqui uma fase relativa que poderá gerar efeitos físicos. E nós veremos que ela fará isso. É claro que tudo que foi dito para o caminho 1 vale para o caminho 2. Uma modificação colocada nesse segundo caminho fará com que, ao passar por ela, o vetor de estado da minha partícula mude de 2 para um fator de fase vezes o vetor 2. Esse fator de fase não tem nenhum motivo para ser igual ao fator de fase encontrado no caminho 1. Hoje as modificações podem ser completamente diferentes. Isso será refletido nesse ângulo de fase φ2 que está aqui. Mas, de maneira geral, então, modificações nos caminhos que geraram aqueles padrões de interferência, no máximo mudam a fase, o fator de fase que precede o vetor de estado. Assim como as mudanças em um caminho são representadas por um fator de fase na mecânica quântica, nós chamaremos de defasador ao esquema, seja lá qual ele for, que implementou esta mudança no caminho. Um defasador muda a fase do vetor de estado em função das alterações que ele introduz no caminho percorrido pela partícula. Vamos então considerar um interferômetro de Mars-Ender em que nós introduzimos um defasador em cada caminho. Ou seja, nós colocamos aqui algum esquema que modificava o caminho que poderia ser seguido por uma partícula nesse interferômetro.
Então, nós temos uma modificação aqui representada por um fator de fase ou por um ângulo de fase φ1, e no caminho 2 teríamos uma alteração representada pelo ângulo de fase φ2. Vamos ver como essas defasagens, essas alterações de caminho, alteram, então, as probabilidades de uma partícula chegar aos detetores D1 e D2. Para calcular essas probabilidades, vamos começar, como sempre, tomando como vetor de estado inicial o vetor correspondente ao caminho 1. Quando a partícula, o fóton, que está no caminho 1 encontra o primeiro semi-espelho, nós já vimos mais de uma vez, e ele é colocado pela passagem pelo semi-espelho em uma superposição dos dois caminhos, 1 e 2, né, dadas pelas amplitudes de transmissão e reflexão que nós já discutimos também. Após passar pelo primeiro semi-espelho, o fóton encontra aqueles defasadores. A passagem pelos defasadores também corresponde a uma evolução unitária, assim como a passagem pelos semi-espelhos. Se é uma evolução unitária, é uma evolução linear, transformação linear. Ou seja, se eu desejo saber o que acontece com esta superposição aqui, basta saber o que acontece com cada vetor que está nela. Olha, o que acontece com o vetor 1, o que acontece com um fóton, que está no estado representado pelo vetor 1, quando este fóton atravessa o defasador. O seu vetor de estado ficará multiplicado pelo fator de fase E elevado a φ1, correspondente ao defasador. Esse fator de fase φ1 que está aqui. O mesmo acontece se o fóton está no estado 2 e passa pelo defasador. O vetor de estado será multiplicado pelo fator de fase E elevado a φ2. Se o fóton está nesta superposição de 1 e 2, após a passagem pelos defasadores, ele estará nesta superposição que é construída com as mesmas amplitudes da superposição original. Portanto, após a passagem pelos defasadores, esse é o estado do fóton. Uma superposição de caminho 1 com caminho 2, mas as amplitudes são diferentes daquelas que nós tínhamos antes da passagem pelos defasadores. Notem que, apesar de cada vetor ter sido multiplicado por um fator de fase, como esses fatores de fase podem ser diferentes, essa multiplicação não é equivalente à multiplicação por um fator de fase global. Isso só aconteceria se as duas fases fossem iguais. Como elas são distintas, nós temos fases relativas aqui, e como já veremos, produzirão efeitos físicos importantíssimos. Após passar pelos defasadores, o fóton encontra o segundo semi-espelho. Após os defasadores, ele foi, como já vimos, colocado nessa determinada superposição de estados. Quando um fóton nessa superposição encontra o segundo semi-espelho, nós já sabemos o que acontece. Basta acompanhar o que ocorre com o estado 1, que é transformado numa superposição de estados transmitido e refletido, e com o estado 2, que também é transformado na sua correspondente superposição de estados refletido e transmitido.
Como nós temos uma superposição de 1 e 2, após a passagem pelo semiespelho, essa superposição será aplicada também aos estados que evoluíram a partir dos vetores 1 e 2. Então, nós temos as mesmas amplitudes antes do primeiro vetor e antes do segundo vetor, como sempre. Após o segundo semiespelho, nós estamos no nosso estado final, né? Ou seja, reescrevendo esta soma de vetores de maneira a colocar em evidência, como sempre, os vetores 1 e 2, nós temos que a amplitude de probabilidade de estar no caminho 1 será dada por essa soma de fatores de fase, ou diferença, melhor dizendo, e a amplitude de probabilidade de estar no caminho 2, após sair do interferômetro, será dada por esta soma de fatores de fase. Nós vemos aqui que há interferências novamente, né? Interferências. Aqui não faz muito sentido chamar de construtiva ou destrutiva, porque se serão construtiva ou destrutiva dependerá de quais são os ângulos de fase φ1 e φ2. Mas nós temos termos que claramente podem se reforçar ou cancelar dependendo do valor de φ1 e φ2, ou seja, teremos interferências construtiva e destrutiva, apenas não necessariamente associadas a cada um dos vetores. Se nós calculamos as amplitudes de probabilidade, que são essencialmente aqueles coeficientes à frente de cada um dos vetores 1 e 2, nós encontramos esses números complexos aqui, como as amplitudes de probabilidade de o fóton sair no caminho 1 ou no caminho 2 do interferômetro. A probabilidade de chegar em cada um dos detetores será o módulo ao quadrado dessas amplitudes. Tomando o módulo ao quadrado da primeira amplitude, um pouco de conta, nós chegamos a esta expressão aqui. É basicamente uma senoidal, um cosseno. Isso aqui apenas move ele para cima, mas aqui nós temos essencialmente uma oscilação senoidal, ou senoidal, se preferir. Né? O gráfico desta probabilidade da partícula chegar no detetor D1, o gráfico desta função aqui, está mostrado aqui embaixo. Né? A diferença de fases que aparece aqui, φ1 menos φ2, é o que determina a probabilidade. Né? Nós vemos que, inicialmente, se a diferença de fase for zero, a probabilidade é zero, nenhuma partícula chega em D1. Mas, se nós mudarmos essa diferença de fase, em particular, se ela for tal que o cosseno seja menos 1, nós teremos aqui uma probabilidade igual a 1. Porque 1 menos 1 dará 2, dividido por 2 dá 1, estaremos em uma probabilidade máxima. Note que cosseno igual a menos 1 significa que φ1 menos φ2 é 180 graus. Ou seja, uma diferença de fase de π. Portanto, à medida que esses ângulos vão se tornando cada vez mais diferentes, eu tenho uma oscilação na probabilidade dada por uma função trigonométrica de φ1 menos φ2. Se nós calcularmos a probabilidade da partícula chegar em D2, usando essa segunda amplitude, nós temos um resultado semelhante com uma única, mais importante diferença. O sinal. Em vez de menos cosseno, nós temos mais cosseno. Essa mudança de sinal está, obviamente, ligada aos diferentes sinais que nós temos na amplitude. E ela tem,
das consequências óbvias dela é que quando a diferença de fase é zero, as duas fases são iguais, o cosseno de zero é 1, 1 mais 1 dá 2, dividido por 2 dá 1, e eu tenho a probabilidade de 100% da partícula chegar no detetor D2. Mas, à medida que essa diferença de fase seja modificada, essa probabilidade pode ir a zero. E ela irá a zero quando o cosseno valer menos 1, ou seja, exatamente no ponto em que a probabilidade de D1 foi a 100%. É claro que tem essa alternância, tem que ser, digamos, concatenada, porque a probabilidade de chegar ou em D1 ou em D2 tem que ser 100%, tem que dar 1. Como essa probabilidade de chegar ou em D1 ou em D2 é a soma dessas duas probabilidades, a soma dessas duas funções tem que dar 1. Tá? Então, quando uma é zero, a outra é máxima. Quando a outra é zero, a primeira é máxima. E que essa soma D1 é garantido pela troca de sinal que nós temos entre esses cossenos. Tá? Somarmos P de D1 com P de D2, os cossenos se cancelam, nós teremos 1 meio mais 1 meio igual a 1. Ou seja, essas duas curvas, caso somadas, darão uma constante igual a 1. É claro que para aplicar esses resultados a uma situação concreta, nós temos que saber qual é a relação entre esses ângulos de fase e aquilo que está sendo mudado no caminho correspondente àquele ângulo. Por exemplo, no caso do experimento com fótons, que nós já discutimos desde lá do início do curso, né, os resultados experimentais estavam colocados como função da diferença de distâncias, de caminhos percorridos nos dois braços, e essa diferença era dada em unidades do comprimento de onda da luz que era utilizado, dividido por um fator 50 por pura comunidade. Então, a unidade de comprimento aqui é o comprimento de onda da luz dividido por 50. Então, esses números 100, 200, etc., devem ser multiplicados pelo comprimento de onda dividido por 50. Notem que se percebe aqui imediatamente que a diferença entre dois máximos, entre dois pontos de interferência construtiva sucessivos, essa distância corresponde essencialmente nessa escala a 50 unidades. Ou seja, a um comprimento de onda, que é exatamente o que nós esperaríamos numa descrição ondulatória clássica daquele interferômetro. Bom, isso quer dizer então que a nossa diferença de fases, φ1 menos φ2, nesse caso, seria proporcional a L1 menos L2. Mas qual seria o fator de proporcionalidade? É fácil ver que ele deve ser 2π pelo comprimento de onda. Por quê? Porque se eu modifico um dos comprimentos, o comprimento de um dos braços, e aumento esse comprimento por uma distância igual ao comprimento de onda, lambda, a minha fase deve mudar por 2π. Ou seja, eu devo passar de um máximo de interferência para um mínimo e novamente para um máximo. Então, a constante proporcionalidade entre a distância e a fase deve ser 2π sobre lambda, que é algo costumeiramente chamado de número de onda, K. Então, com isso, nós vemos que a diferença de fase seria o número de onda vezes a diferença de distâncias entre os dois caminhos percorridos. Com esta relação, nós podemos utilizar os resultados gerais, em termos da diferença de fase
que havíamos obtido, né, nessa situação concreta. Nós podemos escrever φ1 menos φ2 em termos das grandezas físicas que estão definidas nesse experimento específico. É claro que se nós mudarmos o que está sendo alterado em cada caminho, em vez de mudar os comprimentos, nós, por exemplo, colocarmos ampolas contendo diferentes gases nesses caminhos, nós teremos uma outra relação entre as diferenças de fase e os parâmetros que foram alterados nos dois caminhos. Com isso, nós terminamos nossa discussão de como os princípios da mecânica quântica nos permitem entender aqueles fenômenos tão estranhos que havíamos encontrado ao estudar o interferômetro de Mach-Zehnder. No próximo vídeo, nós discutiremos, ainda usando o mesmo interferômetro, como a relação entre indistinguibilidade e interferência quântica pode ser melhor estabelecida, nós já vimos alguns indícios dela aqui, a partir desses princípios.